Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Na aula de hoje uma aplicação muito interessante que pode resultar em um projeto futuro bem bacana. Hoje vamos aprender como fazer um ajuste de tensão a partir de um sinal PWM. Boa aplicação para uma fonte de bancada, hein? Quem sabe daqui a uns tempos no canal não sai um projeto completo com ajuste digital. Então veja a aula de hoje, vamos entender o funcionamento certinho do circuito e você pode, é claro, adaptar para diversas outras aplicações. Esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, solicite cotação para o seu transformador toroidal, indutor e muito mais. Primeiro link da descrição, toroid.com.br. Vamos para o computador entender o funcionamento e depois, é claro, aquele teste prático de bancada. Let's get started! Para a gente entender como o sistema foi construído, vamos fazer algumas simulações aqui com vocês, que é interessante mostrar isso. Enquanto isso, deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal. Você pode também me seguir lá no Instagram e no Twitter, é @WagnerRambo. Segue lá que publico seguidamente por essas redes também. Vamos ver aqui o componente LM317. Você já conhece esse cara, mas hoje vamos utilizá-lo em uma aplicação um pouco diferente, de modo a enviar um sinal PWM e a tensão de saída ser proporcional ao duty cycle deste PWM. Então você vai entender isso na simulação. Já estudamos em detalhe esse componente, ele é um dos reguladores ajustáveis mais fáceis de configurar. Vamos considerar uma tensão aqui, aplicar um sinal DC. VIN, e vamos pegar aqui e considerar um sinal de 10 volts. 10 volts, tá beleza. Entrada do circuito VI, entrada do circuito integrado, e aí temos esta malha aqui. Vamos colocar um resistor de 150 ohms. No datasheet do componente você verifica as equações para o projeto, então recomendo dar uma conferida lá. E de acordo com a variação dessa resistência aqui de baixo, que costuma-se utilizar um potenciômetro, nós modificamos a corrente de ajuste aqui e também a tensão neste ponto de ajuste, variando assim a tensão de saída. E ele fornece uma corrente de 1,5 amperes. Veja que com estes dois resistores nós temos aí uma tensão de 8,76 volts na saída. Se eu variar aqui a resistência, por exemplo, vamos colocar 5K, temos 8,67, já modificou um pouco. Vamos colocar agora 470 ohms. 5,1 volts. E o interessante é o seguinte, ligando o zero aqui, nós temos aquela tensão de referência que é do próprio componente de 1,25 volts. Agora olha só, se aplicarmos um nível DC neste ponto, vamos colocar aí, por exemplo, um nível DC de 2 volts, temos 3,25. Significa que a tensão neste ponto aparecerá na saída com o acréscimo de 1,25, que é a tensão de referência do componente. Então me responda, se aplicarmos 5 volts neste ponto, quanto teremos na saída? Respondeu 6,25? Respondeu certo. Então VI é igual
a DC Level, no caso aqui, mais 1.25, que é a tensão de referência. Se eu vario a tensão neste ponto, consigo ajustar a tensão de saída a partir desta tensão, com uma corrente inferior, obter essa corrente de... fornecer a corrente de 1,5 A na saída, eu posso elaborar um sistema nestas condições. Então foi isso que pensamos. Se eu tenho um sinal PWM e aplico nesse sinal PWM um filtro passa-baixas com uma frequência de corte bem inferior à frequência do PWM, resulta neste ponto aqui um nível DC, pois o capacitor vai realizar a filtragem aqui e só vai estar presente o nível DC, pois passamos uma frequência de corte abrupta no sinal, então filtrando todas as componentes em frequência, restando apenas o nível DC. Vamos colocar aqui um pulso para emular o nosso PWM, chamar de PWM. Então, esse pulso vai ter uma amplitude de 10 volts, 0 a 10 volts, uma frequência típica de 1 kHz, pode ser, vamos fazer um filtro ali da ordem de 1 Hz, frequência de corte próxima a 1 Hz, e aqui vamos deixar em 50% por enquanto o DUT. Vamos ligar aqui, e aí pegar o voltímetro, dando um play, nós temos aí uma tensão de 1,7 volts medida. Vamos pegar o osciloscópio aqui. Checar as formas de onda. Dando um play. Na realidade, nós temos presente ainda o sinal, galera. Por quê? Porque não realizamos a filtragem de forma coerente. Então, ainda temos a oscilação na saída. Qual é a equação para esse filtro aqui? 1 sobre 2π RC. Então, vamos ver isso. Um nano vezes 10K, 10.000, vezes 2, vezes π, 1 sobre isso, 15 kHz, 15,9 kHz, e estamos aplicando um sinal de 1K, então 1K vai passar tranquilamente. E aí, se eu aumentar o valor desses componentes, é claro que você pode projetar certinho esse filtro, inclusive tem aulas no canal para isso, mas considerando 100K e 1 micro, que é o valor que projetamos aqui, vezes 2π, 1 sobre isso, ali fica a frequência de 1,59 Hz. Veja só o que acontece com o sinal. 1 micro, play. Agora nós temos um nível DC, ó, no canal 2, de quase 5 volts, 4,99. Tá aqui, ó, aqui tá medindo 5. E olha só que interessante, modificando aqui o duty cycle, se eu colocar, por exemplo, 80%, vamos ter o valor de 8 volts. Olha que legal. 90%, 9 volts. Será que é? Dando um play, 9 volts. E aí, com essa sacada aqui, filtrando o PWM, eu consigo variar a tensão. Se eu aplicar a tensão aqui, teoricamente eu tenho um regulador ajustável, certo?
Não exatamente, porque olha só, o nosso sinal aqui por exemplo, colocando em 40%, deverá ser 4 volts. E temos 9 volts. Por que acontece isso? Pois a carga aqui é incompatível, ou seja, eu preciso fazer um casamento de impedância entre este ponto e este ponto. Para isso podemos utilizar um buffer analógico que pode ser facilmente implementado com o que? Um amplificador operacional. Também um conhecimento que você já tem aqui desse canal. Vamos utilizar o padrão industrial 741. 741, bem simples de encontrar. Então um buffer com um amplificador operacional. Vamos alimentá-lo com os 10 volts. E vamos colocar o pino 4 no GND. Observe que se você quiser, aplicando um Duty Cycle 0%, um PWM zerado, se você quiser que zere a saída do operacional, você vai precisar de um nível de tensão um pouquinho abaixo, pois ele não excursiona nos limites de tensão ali. Mas para o teste de hoje já está ok, pois vamos conseguir comprovar o funcionamento do sistema. Então vamos conseguir chegar ali com uma tensão quase a zero. Apliquei aqui, o operacional tem alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, casamos a impedância e agora, dando um play, você tem aí, olha só, tem os 4 volts naquele ponto, com um DUT em 40%, e temos aqui na saída 5,24, que é 4 mais 1,25. praticamente. Perfeito. Funcionando lindamente essa questão aí. Então, o cerne do nosso sistema é esse que você está vendo aqui. Com estes componentes, vamos conseguir, a partir de um sinal digital, que o PWM pode ser gerado digitalmente de forma muito simples, com um microcontrolador, por exemplo. Olha que interessante. A partir do Duty Cycle, conseguimos variar a tensão de saída do LM317. Maravilha! É isso, vamos mostrar o esquemático final. Está aqui o diagrama esquemático completo, um circuito bem simples para você montar. LM317, o resistor de 150 ohms, o 741 aqui com as ligações, o nosso filtro RC, passa baixas, 100K e 1 micro. Aqui vamos aplicar um sinal PWM. Hoje vamos utilizar o gerador de funções arbitrário para gerar um pulso e variar o Duty Cycle. Então ajustado de 0 a 10 volts. E aqui vamos alimentar com 10 volts o sistema, assim fornecendo a tensão de entrada para o LM e a tensão para o 741. E é claro, nós temos 2 capacitores aqui para filtragem e vamos monitorar estas formas de onda no osciloscópio. Vamos ver na bancada então. Venha comigo! Está aqui o nosso circuito devidamente montado na bancada, o LM317, regulador de tensão variável 1,5 amperes, ele fornece até 1,5 amperes de corrente, o 741, padrão industrial, o nosso conhecidíssimo amplificador operacional. Aqui neste ponto vamos aplicar o sinal PWM do gerador de funções arbitrário e temos o filtro RC passa baixas aqui com o resistor de 100K e o capacitor de 1 microfarad, capacitor de poliéster que estamos utilizando aqui. Alimentação não simétrica no operacional, sistema alimentado com 10 volts, lembrando que desejando uma variação maior, um range maior, temos que aplicar uma tensão maior, inclusive a amplitude do PWM tem que ser a mesma. Temos aqui 10 volts, vamos aplicar um sinal entre 0 e 10 volts no PWM. Tá aí, vamos fazer então as ligações. Vou aplicar aqui o sinal do gerador, já vamos configurá-lo. Canal 1 vai registrar a variação de tensão na saída.
Beleza. E o canal 2 do osciloscópio vai nos mostrar o sinal PWM aplicado à entrada do filtro. Ainda vamos colocar uma carguinha, um resistor aqui de 47 ohms e 4 watts. Vou colocar aqui entre o Vout e o GND do circuito para termos uma carga sendo alimentada já por esta fonte de tensão. E aí, como mencionei, é muito interessante esse sistema, pois nos permite, através de uma interface digital, fazer uma variação de um sinal analógico e um sinal com uma corrente já bacana, 1,5 amperes. Se você utilizar o LM350, poderá fornecer 3 amperes na saída, com a mesma topologia. Vamos configurar o gerador. Tá aí o gerador, vamos colocar aqui um pulso. Vamos deixar 1 kHz mesmo, essa frequência já é bacana. Nosso filtro passa-baixas tem um corte da ordem de 1 Hz, próximo ali de 1 Hz, então já vai funcionar legal. 10 volts pico a pico e um offset de 5 volts. E aí tá aí a variação do pulso. Então, como é 1 kHz, 200 microsegundos nos dá um Duty Cycle de 20%, 500 micro, 50%, 1 milissegundo é o período equivalente a 1 kHz. Vamos ver agora as formas de onda no osciloscópio. E aí está, galera. Veja no osciloscópio aí o nosso sinal. Temos o PWM a partir do gerador de funções no canal 2 e a amplitude aqui. Veja que estamos com 5 volts por divisão em ambos os canais. Portanto, aqui temos 0, 5, 10. Uma amplitude próxima aí de 10 volts no nosso pulso, no nosso sinal PWM. E temos uma tensão aí de um pouco menos de 5 volts na saída. Colocando em 30% Duty Cycle, já percebemos um aumento na amplitude de saída. 40%, olha que legal, já estamos aí com cerca de 5 volts, um pouquinho mais de 5 volts. E vale lembrar, galera, que a tensão no ajuste será inferior em 1,25 volts em relação à tensão de saída. Então está totalmente coerente. Colocando 50% de Duty Cycle agora, temos aí 5 volts mais aproximadamente 1,25, e é o que estamos vendo aqui. Viram que legal? Então está totalmente coerente essa variação, pois teoricamente em 50% teríamos metade da tensão. A tensão total aqui é 10 volts, deveria estar em 5, mas temos aquela tensão de referência que é do próprio LM317, que é 1,25, e ela pode ser vista aqui na tela, como vocês estão comprovando. 60%, 70%, 80%, 90% e praticamente 1. Veja que nesse caso não chegamos em 10 volts, porque obviamente o sistema tem perdas, e isso é totalmente natural. Mas como podemos ver, a variação aqui está funcionando perfeitamente, ó. Eu vario o Duty Cycle do sinal PWM e a saída responde a essa variação de forma proporcional ao Duty Cycle aplicado. E aí você já pode imaginar, por exemplo, um microcontrolador aplicando um sinal PWM, olha só, aplicando naquele ponto ali, de acordo com a tensão configurada pelo usuário. Então vá pensando nestas ideias de aplicação aí. Mais um projeto na sua clássica de sexta aqui do WR Kits Channel. Dúvidas, comentários aqui embaixo. Se houver tempo responderemos, se não, algum assinante pode responder para você, e deixe aquele feedback de sempre, que é de suma importância para nós.
Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a clássica videoaula de sexta. Deixe aquele like, favorite o vídeo e compartilhe ao máximo com a galera. Se ainda não se inscreveu no canal, clique no botão inscrever-se e marque também o sininho para receber notificações, que aqui tem muitos vídeos, cursos, tutoriais e muito conhecimento para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima!